Resolvi virar bruxa. Primeiro, eu sempre gostei de coisas esotéricas. Eu fui, na verdade, criada na igreja adventista, porque meus avós iam muito e quando eu era pequenininha eu vivia com eles e todo sábado a gente ia para a igreja. Depois a minha mãe se casou com meu padrasto, meu ex-padrasto, no caso, e a família toda dele é católica. Então, eu comecei também a ir à igreja católica e assim foi. Sempre fui à igreja católica, sempre não, de vez em quando, fazia catequese, mas não gostava muito. Fui batizada com 11 anos, já tarde, eu não fui batizada quando era pequenininha. Na igreja dos meus avós é a partir dos 12 anos. E só que eu não fiz a primeira comunhão e nem a crisma depois de batizada. Lá pelos 16 anos, 17 anos, eu conheci o Islã. Estudei o islamismo, estudei em escola islâmica, estudei um pouquinho de árabe, que hoje eu esqueci totalmente porque não pratiquei mais, infelizmente. Eu me arrependo muito, deveria ter continuado a praticar, só que muitos amigos que eu fiz dentro do islamismo foram para outros países, depois não falaram mais comigo, enfim. Como que foi? Conheci o islamismo, me converti, que na verdade se chama reversão. No Islã eles falam reversão, que é você retornar à fé, a sua fé original, a fé de Abraão. Então, continuei estudando, fazia as minhas orações, fazia o Ramadã, que todo mês tem o mês do Ramadã, o mês inteiro, se eu não me engano. Então, você faz esse jejum o dia inteiro, depois do pôr do sol você pode comer, até o outro pôr do sol, enfim. Seguia tudo certinho. Mas com o tempo eu fui percebendo que eu estava ali mais pelos meus amigos. Eu gostava muito das reuniões entre os amigos, eu sempre fui apegada aos amigos. Então, com o tempo eu percebi que não era muito aquilo para mim. Eu andava de véu, inclusive, eu fazia tudo, seguia direitinho. Andava com véu, que se chama hijab. E resolvi tirar o hijab. Na época eu estava trabalhando e resolvi voltar às aulas de dança, de balé clássico e dança do ventre. E vi que não ia adiantar. Eu segui algo que eu não ia seguir totalmente. Eu não ia mais usar o véu, não ia usar mais as roupas. Então, aos poucos, saí e voltei para a igreja católica de novo. Foi aí que eu fiz a minha primeira comunhão junto com a primeira Eucaristia, junto com o Crisma, enfim, primeira comunhão, esqueci. Então eu frequentava bastante, inclusive eu comecei a fazer filosofia por causa da igreja. Teve a semana teológica na faculdade, eu vi que lá tinha filosofia e comecei a fazer filosofia. Então tudo me acrescentou. Claro que muitas coisas me deixaram chateada, mas eu prefiro sempre dizer aquilo que me acrescentou e que me transmitiu muito conhecimento. Então, quando entrei na faculdade, nos últimos anos eu só fiquei ali na faculdade. A faculdade era minha, como que eu vou dizer? Era o meu foco. E fui largando da igreja um pouco, já mais algumas coisas eu já não queria mais saber, já não combinava mais com a forma do meu pensamento.
comecei muito a ler sobre a sexualidade, a pensar sobre a sexualidade, a moral, né? Então eu comecei a ser muito livre nessa parte. Na questão do corpo, da sexualidade. Eu falei, por que eu vou continuar também seguindo uma religião que não me encaixo mais? Então, eu nunca me encaixei nessas religiões, embora gostasse, nunca me encaixei. Foi então quando uma pessoa muito especial para mim, falou: "Você é bruxinha". Quando eu te vi, eu pensei: "Nossa, será que essa bruxinha me enfeitiçou?". Eu falei: "Ai, que chaveco furado". Não, não era um chaveco. Depois ele falou: "Realmente, eu acho que você é uma bruxa, porque as coisas que você gosta, os símbolos que você sempre usa, né, em colares. Eu sempre gostei do Egito Antigo, inclusive, das imagens. No meu quarto sempre tiveram imagens egípcias. Desde a época que eu era muçulmana, eu ganhava estatuetas egípcias.